Olá, amigos. Vamos ao nosso culto do Evangelho no lar. Pedindo à espiritualidade amiga, aos benfeitores que possam nos intuir, possam preparar a terra dos nossos corações para que essas sementes de luz do Evangelho possam germinar, crescer e florescer. É uma alegria estarmos aqui juntos nesse dia, buscando as luzes do Evangelho para as nossas vidas. Então vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O nome do capítulo é Sede Perfeitos. E nós vamos ver o item 9, os inferiores e os superiores. Superiores e Inferiores, de François Nicolas Madeleine. Autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creais que ela seja dada para satisfazer o fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos na terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, ele tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que se retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando ela pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. Então vamos agora fazer a nossa prece inicial. Quem quiser pode colocar um copo com água, rogar aos benfeitores espirituais que eles possam fluidificar essa água, né? Então vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, o nosso irmão maior, que possamos, Senhor, estar preparados para receber esse Evangelho. Jesus, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, e deixou o Evangelho para que servisse de roteiro para as nossas vidas. Que possamos, Senhor, estudar, meditar, sentir esse Evangelho do Cristo, para que assim a gente possa colocar essas lições em prática. Rogamos o auxílio e a inspiração dos benfeitores espirituais, para que possamos, ao concluir o nosso culto, saiamos daqui com os nossos corações refeitos, as nossas almas alimentadas. Muita paz e muita luz. Então, nós vamos hoje para esse capítulo 17, que fala sobre o sede perfeitos e que é tão significativo para todos nós, porque ele traz os caracteres da perfeição. Antes desse item dos superiores e dos inferiores, ele traz em que consiste a perfeição. E ele diz, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que odeiam e orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, quando a gente chega a praticar o bem a essas pessoas que são inimigos, é porque nós já conseguimos praticar com os nossos amigos. Amar o amigo é muito fácil, mas amar o inimigo, perdoar, compreender, precisa esforço da nossa parte, né? Nesse capítulo, ele também fala do homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. O homem de bem é aquele que, quando interroga a sua consciência sobre os seus feitos, né, do dia, normalmente, Santo Agostinho nos recomenda que nós devemos, todas as noites, fazer esse exame de consciência para verificar se nós não violamos alguma lei, se nós não praticamos algum mal, se a gente desprezou alguma ocasião de ser útil, porque não é só não fazer o mal, mas também é não desprezar, não deixar passar nenhuma oportunidade de fazer o bem. Então, se fez com o outro tudo aquilo que ele gostaria que o outro fizesse a ele, né? Esse é um dever para todos nós, é uma obrigação moral que nós temos. Fazer sempre o melhor que nós pudermos
a nós e aos outros, e o dever, a lei da vida, né? Então, nós vamos ver hoje os superiores e os inferiores, e todos nós passamos por essas experiências de mando, de poder, não só com poderes grandes, né? A pessoa que governa o Estado tem um poder muito grande, uma abrangência muito maior, mas no lar nós temos condição também de exercitar a nossa autoridade. Essa autoridade muitas vezes é passageira. A autoridade é tanto quanto a riqueza, né? A gente viu nessa página do Evangelho que nós lemos, é uma delegação. E essa delegação nós vamos prestar contas. Então, é uma experiência, uma oportunidade de, com os recursos, ou com os recursos amoedados, quando é a riqueza, ou com o poder, né, de mando, autoridade, a gente fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Então, não é um privilégio de ninguém. Ninguém olhe o outro que está passando por essa experiência de mando, de autoridade e de poder como se fosse um privilegiado, porque não é. É uma grande responsabilidade, porque as pessoas que estão investidas desse poder, as suas decisões, elas vão impactar num número imenso de pessoas, milhares de pessoas. Uma pessoa que esteja à frente de um estado, digamos um estado como São Paulo, quantas pessoas vão ser impactadas com a decisão daquela criatura, né? Então, aquela posição de mando não é para a pessoa se achar melhor do que os outros, né? Não, tem um objetivo. Você recebeu para que possa utilizar para o seu crescimento espiritual e não para satisfazer o orgulho, para dizer aqui eu mando, né, e sou obedecido, satisfazer o ego, não. Divaldo nos conta que tinha um vereador que procurou ele, dizendo que estava enfrentando muitas dificuldades na sua cidade, porque ele queria fazer o bem na cidade, né? Que queria melhorar a vida daquelas pessoas. No entanto, ele encontrava muita resistência. E aí Joana de Ângeles disse, né, a Divaldo, que aquele irmão, em vidas passadas, ele tinha prejudicado muito aquela cidade. Então, ele estava retornando para aquela posição, para que ele pudesse, né, se retratar, para que ele pudesse consertar as coisas que ele tinha feito de errado, né? E aí a gente também se pergunta por que algumas pessoas têm poder e autoridade e outras não, porque umas nascem na abastança, outras não. Então, Deus confere o título de autoridade, mas como uma missão ou como uma prova. Então, nós recebemos a experiência de autoridade ou a experiência da riqueza, quando a gente vê no Evangelho que a prova da riqueza é muito mais perigosa do que a prova da miséria, né? Então, nós recebemos essa prova ou essa missão para que a gente possa fazer o melhor, para a gente possa cumprir a nossa tarefa. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Essa missão pode ser uma missão grandiosa, né, como a de Divaldo, Chico Xavier e tantos outros, mas também podem ser missões menores. Mas todos nós temos algo que nós nos comprometemos lá na espiritualidade, no nosso planejamento reencarnatório de fazer, né? E tudo que nós recebemos nessa encarnação são recursos pedagógicos para o nosso adiantamento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E Deus vai pedir contas de tudo que a gente recebe. Com relação à autoridade, com relação ao poder, né, à fortuna, ele vai perguntar o que é que você fez desse recurso que você recebeu. Quantos males você evitou detendo essa autoridade? E quantos você fomentou o progresso? E a gente reflete agora acerca daquele que é responsável por startar uma guerra, por iniciar uma guerra. Imaginemos a responsabilidade de uma pessoa que recebeu como missão ou prova a autoridade e não teve, né, a humildade de dar um passo atrás
Às vezes porque tinha razão, e não importa, né, se tinha ou não razão, o importa é que a sua vontade foi decisiva para que uma guerra começasse, um conflito, de grandes ou de pequenas proporções. A responsabilidade é muito grande. Então, quando nós estamos nessa posição de mando, a gente recebe aquelas pessoas para trabalhar conosco, para que a gente possa fomentar o progresso, para que a gente possa amparar, para que a gente possa proteger e a gente possa ajudar no progresso deles. Na questão 684 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: o que se deve pensar daqueles que abusam da autoridade, impondo aos seus inferiores, aos seus subordinados, excessivo trabalho? Aquelas pessoas que exigem que os seus irmãos, por estar naquela condição de subalternidade, que eles trabalhem além da conta. Hoje nós ainda encontramos pessoas que são escravizadas. De vez em quando a gente ouve essas notícias que alguém está passando pela escravidão ainda nesse tempo. Ainda há pessoas que ainda se utilizam, né, da sua autoridade para escravizar. Então é um equívoco muito grande e com certeza essas criaturas não têm noção da responsabilidade que eles têm, né? E aí os espíritos responderam a Kardec com relação a essas pessoas que abusam do poder para escravizar, para, né, impor as tarefas, exigências, além do que a pessoa pode, né? E ele diz, isso é uma das piores das ações. Todo aquele que tem o poder de mando, ele é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores. Porque fazendo assim, ele transgride a lei de Deus. Então, se a gente recebe, né, essa tarefa para executar aqui na Terra, que nos leva a uma posição de comando, a gente tem que cumprir essa missão, né, ou essa prova com sentimento de amor, fazendo o melhor, se colocando no lugar do outro. Essa é a regra de ouro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse conosco. E quando nós não agimos assim, nós estamos nos afastando do caminho do bem, do amor e da caridade, né? Tem um conto, está lá no livro Boa Nova, que Jesus diz qual é a pergunta que o discípulo deve fazer quando ele se encontra diante de uma bifurcação de uma estrada. De um lado ele vê um caminho largo, pavimentado, todo claro. Do outro ele vê um caminho estreito, escuro e cheio de obstáculos. O que é que ele deve se perguntar antes de escolher o caminho? E aí Judas se apressou, né, em responder, mestre, é claro que ele deve escolher aquele caminho largo e pavimentado. Qualquer um de nós escolheria. Aí Jesus disse, Judas, responda por você. Você não pode responder pelos seus irmãos, né, os outros discípulos. E aí Simão Pedro disse, mestre, eu acho que a pergunta que o discípulo deve fazer ante uma bifurcação não é se aquele caminho esteja pavimentado, iluminado, sem obstáculos, nem escolher o outro porque é cheio de obstáculos. Não, a pergunta é a seguinte, aonde esse caminho vai me levar? Porque as nossas escolhas determinam onde nós chegaremos. A experiência terrestre, ela é um estágio de aprendizado. E nós, a todo instante, estamos escolhendo as estradas, né? Escolhendo atitudes, escolhendo formas de relacionamento, escolhendo as posturas diante da vida como ela se apresenta. E essas posturas que nós escolhemos, nós vamos responder se nós escolhermos esse caminho pavimentado, mesmo que ele, ao final, não nos leve, né, a um lugar bom. Então, nós vamos responder por isso, ao passo que se a gente escolhe aquele caminho apertado, cheio de obstáculos, mas que vai nos libertar, né, das nossas imperfeições, dos nossos vícios, é esse caminho que a gente deve partilhar. Jesus disse que no mundo nós teríamos tribulações,
A vida não é fácil. Nós temos dificuldades exatamente porque nós somos espíritos imperfeitos e nós estamos aqui encarnados nesse planeta escola para aprendermos, para vivenciarmos as lições necessárias para o nosso adiantamento. Recebemos todos os recursos imprescindíveis para o nosso adiantamento moral. Às vezes nós rejeitamos essas experiências. Então, por isso que o Evangelho nos convida a ir até o Mestre, porque o fardo com o Cristo é mais leve. E todos nós carregamos fardos. Ninguém passa pela terra sem ter um fardo a carregar, sem ter que, ao chegar no mundo espiritual, ter que dar conta daquela situação que você teve contato e que você podia fazer algo, porque tudo que nós recebemos, todos os problemas, as dores, as tribulações que nos chegam, são proporcionais à nossa condição de resolvê-las, à nossa condição de suportá-las. Deus não coloca fardos pesados em ombros leves, né? E agora nós vamos passar para os deveres dos subordinados, porque nós estávamos aqui falando apenas dos superiores, da responsabilidade, da prestação de contas que nós vamos fazer, mas como subordinados nós também temos deveres a cumprir e deveres que independem da postura do chefe. Muitas vezes o subordinado diz, não vou fazer porque meu chefe não faz. Só que nós temos que dar ao outro a liberdade de fazer o que quiser da sua vida, mas a nós temos que impor o dever de fazermos sempre o melhor. Retribuir o bem com o mal com o bem e cumprir a nossa responsabilidade, porque nós vamos prestar contas com Deus. Na certeza de que as experiências as experiências que nós vivenciamos durante as reencarnações, elas se alternam. Em uma encarnação, a gente vem numa posição de poder, uma posição de mando, né, numa posição de abastança, de riqueza, de facilidades, e em outra, nós vamos vir reencarnar numa posição de subalternidade, né, de poucos recursos, de miséria, muitas vezes, para que possam enriquecer o nosso espírito. E muitas vezes nós solicitamos, lá no mundo espiritual, durante o nosso planejamento reencarnatório, nós solicitamos aquela experiência. Né? Então, a gente não pode alegar que eu não sabia, eu não queria. Às vezes, com a família, a gente diz assim, mas eu não queria essa família, eu não queria você como pai ou como mãe. Não, nós, na nossa condição, a maioria, né, nós não podemos também ser taxativos, mas a maioria de nós escolhemos a família, a maioria de nós participamos do planejamento reencarnatório, inclusive avalizando aquelas questões até mais dolorosas, porque quando nós estamos lá no mundo espiritual, a nossa visão ela é ampliada. Quando nós chegamos no mundo espiritual, nós vamos passar em revista ali, né, a nossa última encarnação, e a gente vai perceber, vai detectar o que nós necessitamos para a próxima, né? Então, por isso, tudo que nos chegue, a gente possa agradecer a Deus. Tudo é bem-vindo, tudo é responsabilidade nossa, não existe injustiçados. Tudo que nos chega é porque nós necessitamos. Que a gente possa buscar na meditação, na prece, nessa comunhão com Deus, o fortalecimento para que a gente possa passar por essas tribulações sem se complicar mais, né? E aí na questão do Livro dos Espíritos, a questão 814, Kardec pergunta por que Deus concede a uns a riqueza, ao outro o poder, né, e a outra a miséria. Para a gente compreender o porquê, porque o Livro dos Espíritos é fantástico. Ele responde a todos os nossos questionamentos. Com relação a superiores e inferiores, ele tem essa resposta. Deus concede, né, a fortuna, o poder, para experimentá-lo de modos diferentes. Então, hoje,
se estivermos numa condição favorável economicamente, né, ou de poder, que a gente saiba que nós temos responsabilidades dobradas com relação a todos aqueles que estão conosco. Então, a gente precisa se conscientizar disso, que todas as experiências são para enriquecer as nossas vidas. E para a gente fazer a nossa prece final, nós trouxemos aqui um poema de Emmanuel, cujo título é Poder. Peçamos ao Senhor o poder de amar sem reclamação, servir sem recompensa, de compreender sem exigir compreensão para nós, de obedecer aos sublimes desígnios, de vencer as próprias imperfeições, de abençoar aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos caluniam, amparar aqueles que nos criticam e de estimular o bem aonde quer que nos encontremos, de praticar a fraternidade legítima e de aproveitar todas as oportunidades da vida para a edificação do nosso espírito imortal. Que a espiritualidade amiga, que os benfeitores possam estar sempre do nosso lado, nos intuindo, nos amparando e nos guiando. E agradecemos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, por esses instantes em que pudemos nos envolver, sentir a vibração do Evangelho. E que essa vibração possa permanecer nos nossos corações, possa permanecer nas nossas almas, hoje e sempre, principalmente nos instantes em que nós mais precisarmos. Abençoa, Senhor, a todos nós. Enche os nossos corações com as tuas bênçãos amoráveis e que essas bênçãos possam se expandir por toda a terra, levando a cada coração, Senhor, de cada irmão, a tua luz e a tua misericórdia. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre.